Muitas informações internacionais. O noticiário internacional tá bombando, inclusive com a posse programada do novo presidente da Argentina, marcada para amanhã, dia 10, Javier Milei assumindo o comando do país. Teremos uma cerimônia começando às 11 horas da manhã, aqui no horário de Brasília, essa cerimônia em Buenos Aires. Lembrando que o Milei foi eleito no dia 19 de novembro, depois de vencer no segundo turno. E para falar sobre esse novo comando na Argentina, pelos próximos 4 anos, na linha conosco, e sobre outros assuntos também internacionais, na linha conosco está a doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Observatório de Regionalismo, professora Flávia Loz de Araújo. Obrigada por atender a Band News FM. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer é todo Bom dia, nosso. professora. Professora, vamos começar falando sobre a chegada de Javier Milei. A gente acompanhou de perto essa disputa eleitoral, com uma série de polêmicas, uma descrença por parte de muitos analistas, né? Foi uma disputa bastante acirrada e agora a chegada de um personagem, digamos assim, peculiar, para dizer o mínimo. Essa cerimônia de posse amanhã vai contar com a presença de vários chefes de Estado que foram confirmados. Eu começo perguntando qual que é a importância dessa participação, dessa representatividade de líderes de outros países que vão acompanhar algo emblemático, né? Que é esse momento em que o Javier Milei assume como novo presidente da Argentina. De fato, Débora, esse é um momento bem especial da história da Argentina, porque desde a sua redemocratização a gente não teve uma eleição tão acirrada, tão disputada, em um país extremamente Acho que voltou. Picotou um pouquinho, professora, mas ter voltou. começado antes esse movimento, e foi uma... Desculpa, voltou? Agora sim, Vocês estão me ouvindo? Agora sim, vou pedir só para a senhora retomar, porque logo no comecinho, quando a senhora falava a disputa muito acirrada, picotou um pouquinho e voltou. Mas a gente pega a partir daí, por gentileza. Tranquilo. De fato, foi uma disputa muito acirrada, foram eleições que saem um pouco do normal que a gente estava acostumado a acompanhar na Argentina, mesmo os analistas de lá reconhecem isso, e uma vitória importante para um candidato que tem vários vínculos com a extrema-direita de maneira internacional. Essa nova vertente política, né, que surge ali no começo dos anos 2000, foi se fortalecendo ao longo das décadas e que agora assumiu poder em vários países, né, disputando eleições democráticas no Brasil e agora na Argentina. Então, não é por acaso que atraiu tanta atenção dos outros países do sistema internacional e também alguns elementos de ideológicos parecidos. Então, por exemplo, para a posse amanhã nós teremos o Viktor Orbán, da Hungria, o próprio Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, esteve lá, né? Ele fica até a posse. Então, a gente vê uma aproximação também dessa vertente política que já tinha ocorrido na campanha e quando o Javier Milei vence, também agora nessa posse tão importante para a política argentina. E, claro, muitas expectativas de como será o dia 11, ou seja, como será o dia 11 de dezembro, como será essa nova presidência e como ele vai conseguir resolver todos os graves problemas que a Argentina tem atravessado nesses últimos anos. Bom, professora, muito bom dia mais uma vez. E a presença de Volodymyr Zelensky, né? Ele que em algum momento, inclusive, observando, por exemplo, o impasse desse perfil governamental mais defendido por Javier Milei aqui no Brasil, o Zelensky que não ficou muito à vontade e não tem estado até então à vontade com o posicionamento do Brasil com relação à tensão entre Ucrânia e Rússia. A presença dele nessa posse diz alguma coisa analisando a relação de Ucrânia com a América do Sul? Diz sim. Você veja que ele fez questão de vir para essa posse. Os Zelensky também, com a diminuição das notícias sobre a guerra na Ucrânia, vocês sentem que a atenção internacionais diminuiu muito em relação à Ucrânia. Então ele tem procurado, claro, holofotes para defender ainda mais a sua causa. Afinal, a guerra continua, ele continua precisando de apoio
e de todos os países, né? Ele tem contado muito com a ajuda do Ocidente, Ocidente aqui eu falo Europa Ocidental e os Estados Unidos, mas claro que ele precisa se manter na mídia, precisa continuar mantendo a sua imagem, a imagem da Ucrânia viva na mente das pessoas. Então ele também aproveita esse tipo de momento. E aí, como você bem disse, a Argentina sempre foi muito firme na posição de defender a o que estava ocorrendo na Ucrânia, né, a defesa da Ucrânia em relação à Rússia, e foi recompensada, digamos assim, né, porque aí quando teve a vitória do Milei, que também sempre defendeu claramente a Ucrânia nesse contexto, então ele vem para cá fazendo uma demonstração assim de uma aproximação então com a Argentina. Isso não quer dizer que os outros países da América Latina tenham defendido a Rússia, não é isso. É que para o Zelensky qualquer posição de política externa neutra que tente mediar com a Rússia não é aceita. Ou você está totalmente engajado do lado da Ucrânia ou não existe outra posição, né? Ele moderou um pouco esse discurso porque ele precisa que mantiveram essa posição, mas assim, o Zelensky demonstra que prefere uma posição claramente pró-Ucrânia, sem nenhuma tentativa de mediação ou diálogo com a Rússia, né? E a figura do Brasil, professora? Porque a gente sabe que houve aí um estremecimento, digamos assim, entre o presidente argentino eleito agora, o novo presidente, e o presidente Lula. O próprio presidente Lula não deve comparecer a essa cerimônia. E a gente tem falado bastante sobre os impactos dessas relações bilaterais. Depois Milei acabou voltando atrás, falando que é importante construir laços. Parece que endereçou um convite ao presidente Lula, mas não teremos representante do Brasil, mas não do presidente em si. Isso tem algum peso? Tem um peso importante, Débora, porque desde a história da nossa redemocratização, tanto da Argentina quanto do Brasil, isso não tinha ocorrido. Geralmente, a primeira visita de Estado dos presidentes eleitos, tanto aqui quanto lá, era para o Brasil e para a Argentina. A gente sempre fazia essa troca. E agora isso acontece, e muito por conta da campanha do Milei. Principalmente ali no primeiro turno e até antes, ele sempre foi muito crítico ao Brasil, ao presidente Lula em especial. Sempre se mostrou um forte aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso acabou criando um clima de tensão quando Lula vence as eleições e assume a presidência do Brasil. É por isso que é um pouco até perigoso quando a gente entra do ponto de vista dos políticos, de quem está na presidência, nessa espécie de disputa que parece uma torcida de futebol, né? Porque cria um clima de tensão entre os estados. Então, quando muda a presidência em um país, a gente fica com esse tipo de abacaxi, digamos assim, nas mãos, né? Então, como a retórica do Milei durante a campanha foi muito agressiva, chegou a xingar o Lula, a China também foi muito afetada por esses discursos do Milei. Quando ele vence, cria essa situação que para o presidente Lula é incômodo viajar para o país, para a Argentina, né? Participar da posse. Você não sabe se você vai ser hostilizado, por exemplo, por pessoas próximas do Milei, que tipo de discurso ele faria. E fora que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi convidado primeiro, né? A Diana Mondino, que é a nova chanceler, ela vai ser a nova ministra de Relações Exteriores da Argentina, ela veio ao Brasil recentemente, como você bem disse, e trouxe uma carta convite para o presidente Lula, tentou moderar essa situação, apaziguar, eu acho que deu muito certo até, mas em relação a uma presença do Lula lá, eu acho que teria, sim, algum tipo de rusga que não é interessante, e aí não para o presidente Lula apenas, mas para o Brasil, porque qualquer ofensa a um chefe de Estado, qualquer tipo de problema que ocorra é uma ofensa para o Brasil, né? O Lula representa o Estado brasileiro. Então, eu achei que, do ponto de vista diplomático, foi uma postura bem acertada da diplomacia brasileira, bem cautelosa em relação a essa rusga que se formou. Acredito que depois disso as coisas melhorem, até porque o Milei moderou muito o seu discurso nos últimos tempos, com o apoio da Diana Mondino. Bom, para quem sintonizou o rádio agora, nós estamos conversando com Flávia Loz de Araújo, doutora pelo Instituto de Relações Institucionais da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Observatório de Regionalismo. Falando do nosso continente, essa posse acontece amanhã em meio a essa tensão entre Venezuela e Estados Unidos,
toda essa, inclusive Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, já recorreu a Moscou, né, em busca de auxílio. Isso possivelmente será um prato cheio e um tema a ser abordado, talvez, nos pronunciamentos de forma bem abundante amanhã, né, pro Javier Milei. Pois é, a gente está com esse outro abacaxi, esse outro problema aqui na nossa região, bastante grave, até do ponto de vista das relações internacionais, a América do Sul e a América Latina no geral é considerada uma região pacífica, isso do ponto de vista de conflito entre estados. Claro que a gente tem vários problemas entre atores não estatais, narcotráfico, milícias, né, paramilitares, esse outro tipo de agente, a gente tem vários problemas aqui no nosso continente. Mas do ponto de vista de conflito entre estados, realmente é raro. E agora a gente tem essa situação entre Venezuela, Guiana, e aí um outro elemento, porque tem uma empresa norte-americana, né, dos Estados Unidos envolvida, então o presidente dos Estados Unidos já fez algumas declarações, inclusive ontem pediu apoio ao Brasil para mediar essa tensão, né? A gente não sabe se vai escalar para um conflito, e justamente o Brasil tem um papel importante de liderança para fazer essa mediação, para que a situação não escale. Não temos certeza de quais são as intenções do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Ele tem feito um discurso muito belicoso, muito agressivo, na tentativa de juntar a população em torno dele e dessa bandeira, que é histórica dentro da Venezuela, não é nenhuma novidade, mas isso tem acelerado e aumentado a questão do nacionalismo venezuelano. Então, parece muito mais uma estratégia para a eleição do ano que vem na Venezuela, e aí favorecendo Maduro. Do ponto de vista diplomático, a diplomacia venezuelana tem se movimentado até para conversar com outros países. Ontem tiveram algumas reuniões com países do Caribe, por exemplo, para explicar a posição venezuelana. Então, parece assim, dois movimentos, um mais no campo da retórica agressivo do Maduro para o público interno, enquanto isso a diplomacia venezuelana tem tentado mostrar para os outros países aqui da região que é uma demanda legítima, mas que eles não vão escalar o conflito. A gente está um pouco na dúvida, enquanto analista, para que caminho isso vai. Só que aí, voltando para o papel do Brasil, é importantíssimo que a gente tente mediar essa situação, assim como foi pedido pelo presidente Biden, mas nem precisaria, porque o Brasil tem um histórico e uma tradição de ser um mediador importante aqui no nosso continente, pelo seu tamanho, pela sua importância econômica na região e também porque o pacifismo é um dos pilares da política externa brasileira. Então, o Brasil, desde o Barão do Rio Branco, desde o começo do século XX, sempre se empenhou muito em resolver as questões, as tensões, através do diálogo. E me parece que a diplomacia brasileira tem seguido esse caminho e é o caminho acertado para a gente resolver essa situação, para que não escale, para que seja resolvido no diálogo e que não precise também de interferência de países ou de atores de fora, que a gente consiga, de repente, usar um fórum de mediação como o Mercosul, a Unasul, que o próprio presidente Lula já propôs. A nossa ouvinte Maria José mandou mensagem para cá falando: gente, dá uma aulinha para mim. Quando eu estudei, tínhamos Guiana Francesa, inglês. Eu tô aqui toda perdida, desatualizada, mal situada, entende? É o desabafo da nossa ouvinte. Essas disputas territoriais, elas são comuns, vira e mexe aparecem aqui no noticiário. A gente tenta voltar um pouco para aquelas aulas, né, de história, de geografia, inclusive, porque os livros vão mudando, os mapas vão se reorganizando. Queria pedir, professora, para a senhora explicar, então, para quem está caindo de paraquedas nessa história, o que está acontecendo agora na prática, bem didática, né? Já que a senhora nos explica e faz esse papel muito bem de ensinar e explicar o que está acontecendo na prática, essa disputa entre Venezuela e Guiana, para quem está caindo de paraquedas nessa história toda, como a nossa ouvinte Maria José, que não lembra muito bem. Obrigada pela pergunta, Maria José. É difícil mesmo, não é tão simples, porque quase não falamos desses três países que ficam lá no norte da América do Sul, né? Fazem fronteira com o Brasil, mas você nunca vê nas notícias. A Guiana que a gente está falando agora é a inglesa, era uma colônia inglesa, e justamente quando ela tem a sua independência, tem ali uma discussão entre Inglaterra e Venezuela sobre como ficaria o mapa desse território.
Só que a Venezuela continuou reivindicando diplomaticamente durante o século XX parte desse território que seria a região de Essequibo. Temos o Suriname também e a Guiana Francesa do outro lado, que essa continua vinculada à França, né? A Guiana que a gente está falando agora, ela é a ex-colônia inglesa, tanto é que a língua oficial é o inglês, o que mostra também que é uma população que tem já uma cultura, uma tradição, uma história própria, né? Um país independente, soberano, e ninguém perguntou para a população de lá o que eles acharam desse referendo. O referendo não foi feito com eles, foi feito com os venezuelanos, né? O que mostra muito um viés político por trás disso, fomentado pelo Maduro. Então, a Guiana, que era a inglesa que a gente está falando agora, ela ficou mais famosa aqui no Brasil a partir de 2015. Vocês devem lembrar, até a Band News noticiou bastante, porque foram encontradas reservas de petróleo, essas que estão sendo disputadas agora, que ficam justamente no território de Essequibo. Então, o PIB da Guiana aumentou muito, o país começou a receber muito fluxo de dinheiro, de investimento estrangeiro. Foi aí que a gente lembrou, né, desse país que tem também uma ótima relação com o Brasil, isso é importante da gente frisar. Todos têm, essa é a grande vantagem do Brasil na região. A gente tem tradição diplomática boa, né, de pacifismo, de boas relações com todos aqui, e todos os envolvidos nessa disputa, inclusive com a Venezuela. O que a gente não sabe agora é se o Maduro vai querer esse protagonismo do Lula, vai rolar ali uma batalha de egos também durante essa mediação. Não sei se eu consegui explicar essa diferença das Guianas, mas essa é a ex-colônia inglesa, diferente da francesa, que tem o nome parecido, né, mas que continua, então, vinculada à França. Perfeito. Muito bem. Luiz Felipe, tem mais uma? Pode ir. Eu ia falar justamente sobre a relação lá em cima, que é uma relação com as nossas, um regionalismo, com a nossa vegetação do norte, não é, professora? Por vezes, essa exploração de petróleo, inclusive de lá, abriu precedente político, não utilizaram a geopolítica na política interna justamente para tentar justificar, fazer uma exploração da nossa Amazônia, né? Então, quanto é importante a gente conhecer sobre geografia, sobre geopolítica, para conseguir, inclusive, justificar sob esse ponto de vista como é de onde é que saem, por exemplo, as ideias de tentar utilizar o maior pulmão do mundo, né? Utilizar esse jargão, isso que já ficou bem popular, para a exploração de petróleo, né? É sempre importante que o nosso ouvinte também esteja atento a isso, né, professora? Como é que a senhora observa isso? Excelente você ter lembrado desse ponto, porque é isso, não convém à América do Sul nenhum tipo de tensão, muito menos de conflito, que isso escale. Para a gente, isso seria péssimo sob todos os pontos de vista. E principalmente agora, no momento que o resto do planeta, vocês podem abrir jornal de qualquer país, a grande discussão é sustentabilidade, é meio ambiente. E nós temos o quê? A gente tem muito para oferecer, como você bem disse, no norte aqui da América do Sul e principalmente no norte do Brasil, que mesmo nós brasileiros e brasileiras, às vezes a gente esquece, né, desse patrimônio nacional e que precisa ser preservado. E aqui não tem nenhuma fala ideológica, porque o que precisa, Exatamente. o que eu digo que precisa ser preservado? Essa é uma demanda do resto do mundo, inclusive para fazer investimento de dinheiro aqui no Brasil e na América do Sul. Então é muito mais importante que todos os países que têm essa riqueza em termos de vegetação, de meio ambiente, que a gente pense em formas de cooperação para manter a sustentabilidade, para manter a floresta de pé, porque é isso, inclusive, que vai aumentar nosso PIB, que vai trazer investimentos de fora. As coisas mudaram, né? Claro que para a Guiana agora é importante o petróleo, eles têm investido nisso, mas eles também estão aproveitando esse boom, digamos assim, eles vão ter que pensar para as próximas décadas como eles vão substituir. Até os países árabes estão pensando nisso agora, a gente tem visto na COP28. Então, essa é uma discussão que aqui na América do Sul a gente tem que fazer em conjunto e pensar nas próximas décadas, que é uma coisa muito difícil para a América Latina, a gente não se planeja, né, enquanto países para as próximas décadas, mas como que a gente vai fazer uma transição para um combustível menos, aliás, poluente? O que a gente vai fazer com essa riqueza que a gente tem em mãos, né? A Amazônia Verde, a Amazônia Azul e tudo mais. Eu acho que a gente precisa de mais diálogo e não desse tipo de tensão que não vai trazer benefício para ninguém. Aliás, é uma demanda ali muito específica de um governo da Venezuela, que é o atual. E os interesses são muito mais abrangentes do que isso.
Muito bem, quero agradecer demais a participação aqui na Band News FM da professora Flávia Loz de Araújo, doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Observatório de Regionalismo. Muito didática essa entrevista, assim fica um pouco mais fácil da gente entender tudo ou quase tudo do que está acontecendo. Professora, obrigada pela gentileza do seu tempo, um bom fim de semana, até uma próxima conversa. Muito obrigada, ótimo dia.